A Bíblia Sagrada, Velho Testamento. Livro de Levítico, capítulo 14. Leis acerca da lepra. Versículo 1. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo, versículo 2: Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote. Versículo 3: E o sacerdote sairá fora do arraial, e o examinará. E se a praga da lepra do leproso for sarada, versículo 4: Então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar, se homem 2 aves vivas e limpas, pau de cedro, carmesim e hisopo. Versículo 5: Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre águas vivas. Versículo 6: E tomará a ave viva, o pau de cedro, o carmesim e o hisopo, e os molhará com a ave viva no sangue da ave que foi degolada sobre as águas correntes. Versículo 7: E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, espargirá 7 vezes. Então o declarará por limpo, e soltará a ave viva sobre a face do campo. Versículo 8: E aquele que tem de purificar-se, lavará as suas vestes, rapará todo o seu peito, e se lavará com água, assim será limpo, e depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. Versículo 9: E será que ao 7º dia rapará todo o seu pelo, a sua cabeça, a sua barba e as sobrancelhas. Assim rapará todo o pelo, lavará suas vestes, lavará a sua carne com água e será limpo. Versículo 10: E ao 8º dia tomará 2 cordeiros sem defeito, e uma cordeira sem defeito de 1 ano, e 3 dízimas de flor de farinha, para oferta de manjares, amassada com azeite, e 1 log de azeite. Versículo 11: E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se com aquelas coisas perante o Senhor, à porta da congregação. Versículo 12: E o sacerdote tomará um dos cordeiros e o oferecerá por expiação da culpa, e o log de azeite, e os oferecerá por oferta movida perante o Senhor. Versículo 13: Então degolará o cordeiro no lugar em que se degola a oferta da expiação do pecado, e o holocausto no lugar santo.
porque quer a oferta da expiação da culpa, como a expiação do pecado é para o sacerdote, coisa santíssima é. Versículo 14. E o sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito. Versículo 15. Também o sacerdote tomará do log de azeite e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Versículo 16. Então o sacerdote molhará o seu dedo direito no azeite que está na sua mão esquerda, e daquele azeite que o seu dedo espargirá 7 vezes perante o Senhor. Versículo 17. E o restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o dedo polegar da sua mão direita e sobre o dedo polegar do seu pé direito, em cima do sangue da expiação da culpa. Versículo 18. E o restante do azeite que está na mão do sacerdote o porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Versículo 19. Também o sacerdote fará expiação do pecado e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundícia. Depois degolará o holocausto. Versículo 20. E o sacerdote oferecerá o holocausto e a oferta de manjares sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação por ele e será limpo. Versículo 21. Porém, se for pobre e em sua mão não houver recursos para tanto, tomará um cordeiro para expiação da culpa em oferta de movimento, para fazer expiação por ele, e a dízima da flor da farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares, e um log de azeite. Versículo 22. E 2 rolas, ou 2 pombinhos, conforme as suas posses. 2 quais um será para expiação do pecado, e o outro para holocausto. Versículo 23. E o 8º dia da sua purificação os trará o sacerdote à porta da tenda da congregação, perante o Senhor. Versículo 24. E o sacerdote tomará o cordeiro da expiação da culpa, e o log de azeite, e os oferecerá por oferta movida perante o Senhor. Versículo 25. Então degolará o cordeiro da expiação da culpa, e o sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa, e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito. Versículo 26. Também o sacerdote derramará do azeite na palma da sua própria mão esquerda. Versículo 27.
Depois o sacerdote, com o seu dedo direito, espargirá do azeite que está na sua mão esquerda, 7 vezes perante o Senhor. Versículo 28. E o sacerdote porá do azeite que está na sua mão, na ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, no dedo polegar da sua mão direita e no dedo polegar do seu pé direito, no lugar do sangue da expiação da culpa. Versículo 29. E o que sobejar do azeite que está na mão do sacerdote, porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se, para fazer a expiação por ele perante o Senhor. Versículo 30. Depois oferecerá uma das rolas ou um dos pombinhos conforme suas posses. Versículo 31. Sim, conforme as suas posses. Será um para expiação do pecado e o outro para o holocausto, com a oferta de manjares. Assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se perante o Senhor. Versículo 32. Esta é a lei daquele em quem estiver a praga da lepra, cuja mão não alcançar aquilo que compete à sua purificação. Versículo 33. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo. Versículo 34. Quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos hei de dar por possessão, eu enviar a praga da lepra em alguma casa da terra da vossa possessão. Versículo 35. Então aquele de quem for a casa virá e informará ao sacerdote, dizendo: parece-me que há como que praga em minha casa. Versículo 36. E o sacerdote ordenará que desocupem a casa, antes que entre para examinar a praga, para que tudo o que está na casa não seja contaminado. E depois entrará o sacerdote para examinar a casa. Versículo 37. E vendo a praga, se ela estiver nas paredes da casa, em covinhas verdes ou vermelhas, e parecerem mais fundas do que a parede. Versículo 38. Então o sacerdote sairá da casa para fora da porta e cerrará a casa por 7 dias. Versículo 39. Depois, ao 7º dia, o sacerdote voltará e a examinará. E se vir que a praga nas paredes da casa se tem estendido. Versículo 40. Então o sacerdote ordenará que arranque as pedras em que estiver a praga e que as lancem fora da cidade, no lugar imundo. Versículo 41. E fará raspar a casa por dentro ao redor. E o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade, num lugar imundo. Versículo 42. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras pedras, e outro barro se tomará, e a casa se rebocará. Versículo 43. Porém, se a praga tornar a brotar na casa, depois de arrancadas as pedras e raspada a casa,
e de novo rebocada. Versículo 44. Então o sacerdote entrará e examinará se a praga da casa se tem estendido. Lepra roedora há na casa, imunda está. Versículo 45. Portanto, se derribará a casa, as suas pedras, a sua madeira, como também todo o barro da casa. E se lavará por fora da cidade, e se levará para fora da cidade a um lugar imundo. Versículo 46. E o que entrar naquela casa, em qualquer dia em que estiver fechada, será imundo até a tarde. Versículo 47. Também o que se deitar e dormir em tal casa, lavará as suas vestes, e o que comer em tal casa, lavará as suas vestes. Versículo 48. Porém, tornando o sacerdote a entrar na casa, e examinando-a, se a praga não se ter estendido, depois que a casa foi rebocada, o sacerdote a declarará por limpa, porque a praga está curada. Versículo 49. Depois tomará para espiar a casa 2 aves, pau de cedro, carmesim e hisopo. Versículo 50. E degolará uma ave num vaso de barro sobre águas correntes. Versículo 51. Então tomará pau de cedro, e o hisopo, o carmesim, a ave viva, e os molhará no sangue da ave degolada e nas águas correntes, e aspergirá a casa 7 vezes. Versículo 52. Assim espiará aquela casa, com o sangue da ave, com as águas correntes e com a ave viva, com o pau de cedro, com o hisopo e com o carmesim. Versículo 53. Então soltará a ave viva para fora da cidade, sobre a face do campo. Assim fará expiação pela casa e será limpa. Versículo 54. Esta é a lei de toda a praga da lepra e da tinha. Versículo 55. E da lepra das vestes e das casas. Versículo 56. E da inchação do tumor e das manchas. Versículo 57. Para ensinar quando alguma coisa será imunda e quando será limpa. Esta é a lei da lepra.